Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos tratar do tópico Princípios da Resolução de Problemas, que é umas 3 páginas que estão contidas no livro de cálculo, volume 1, nona edição norte-americana, do James Stewart, Daniel Clegg e Salim Watson, que é o livro que eu uso como referência. E por causa disso, eu faço aqui uma singela homenagem a todos os mestres, a todos aqueles que são apaixonados pelo conhecimento, pela matemática, aqueles que contribuíram para o livro em tela. No interior ali são citadas inúmeras pessoas, e uma referência especial aos autores do livro pela excelência do trabalho, em especial ao James Stewart. É um livro de uma didática muito boa e eu recomendo para aqueles que desejam aí fazer os seus estudos no cálculo. O princípio da resolução de problemas, ele está contido no livro de cálculo, mas ele foi tirado, baseado no livro How to Solve It, que é do George Polya, que foi professor do James Stewart, apenas uma curiosidade. Então, a gente atacando agora o tema da aula, existem essas 4 fases para a gente resolver um problema, e coisa que nós já fazemos intuitivamente ou inconscientemente, porque é o que a gente faz no cotidiano. Eu resolvi apresentar aqui para dar mais um sentido sequencial, lógico, e tentar contribuir para a melhoria da solução dos problemas. Então, nós temos ali as 4 fases. Entendendo o problema, você tem que entender o enunciado. Se você não entender, você vai ter a solução comprometida. Você tem que planejar como é que você vai resolver o que ele está pedindo. Depois você tem que executar, que é o cumprindo o plano, e depois você tem que verificar se atendeu e se está coerente, né, com a solução que você esperava e com o resultado. Então, na parte de entendendo problemas, nós temos esses itens. Então, você tem que entender qual é a resposta que você vai ter que dar, o que está sendo procurado. Você tem que verificar no enunciado o que o autor te forneceu. Depois, você tem que verificar quais são as condições, quais as exigências que estão estabelecidas no problema. É muito bom, às vezes, principalmente quando você tem forças, velocidades, você fazer um diagramazinho para ter uma visualização melhor. As notações devem ser feitas de modo que seja conveniente para você, por exemplo, verificar que o volume é V, a densidade é um Dzinho, não pode confundir com distância. Se tiver essas 2 variáveis num problema, você tem que separá-las. Na parte do planejamento, é muito interessante vocês escrever as equações, as informações que serão usadas no problema e como você vai relacionar o que está sendo pedido com o que foi fornecido. É muito interessante você se lembrar de um problema familiar. Então, poxa, esse problema aqui eu já vi, eu me lembro que eu usei isso aqui, e aí você vai escrever ali o que você se lembrou para te ajudar a elaborar um diagrama de ideias, vamos dizer assim. Você tem que tentar reconhecer padrões. O que é isso? São problemas que você já viu que são muito parecidos. Então, na geometria, na álgebra e até exemplos aritméticos com números, esse problema aqui eu resolvi daquela forma, então isso aqui tem essa dica aqui que foi interessante eu aplicar, porque você pode ter várias maneiras de resolver um problema. E também pensar sobre problemas análogos. Análogos ali não é um problema familiar, como vocês veem ali, você vai partir de um problema mais simples e tentar resolver um problema mais difícil, ou o contrário, um problema difícil, você tentar muito mais facilmente solucionar
o novo problema que apareceu para você. E ainda, na parte do planejamento, você pode ter que introduzir algo novo. Ali, como eu escrevi, muito comum na geometria você introduzir novas retas para você determinar novas distâncias iguais ou novos ângulos, novos segmentos que vão facilitar a visualização do problema. Na álgebra, muitas vezes, você pode usar o y igual a raiz sexta de x, ou o contrário, para achar cubos. Essas manobras algébricas são muito interessantes para você resolver inúmeros problemas. Normalmente a gente divide, não só na matemática, né, mas na vida a gente procura dividir o problema em algumas partes e depois somar a solução de tudo e até mesmo desencadear uma sequência lógica. Uma coisa também pode ser você intuitivamente saber que você vai ter que chegar numa solução e fazer o caminho reverso. Isso não é proibido. Você tem que ver, poxa, eu já fiz esse problema, eu cheguei aqui e tal, e você monta o problema de trás para frente, se for o caso. Estabelecer submetas, fazendo pontes para chegar ao objetivo. Então, às vezes, você tem que não só dividir o problema em parte, mas resolver partes específicas, partes intermediárias obrigatórias, tá certo? E a outra coisa aqui também que ele comenta, que é conhecer e empregar o princípio da indução finita, que é um item muito legal, que é tipo um efeito dominó, se vale para o primeiro e os outros vão caindo, vai servir para o enésimo. Isso aí vale a pena, e com certeza tem na internet aí uma aula específica sobre isso aí. É muito legal isso aí. Cumprindo o plano, é basicamente você partir para executar aquilo que você idealizou e ter atenção no desenvolvimento e verificar os passos. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora, principalmente quando você tem equações envolvendo sinais, maior ou menor. Isso aí carece de uma atenção grande, porque senão pode prejudicar a tua solução, apesar do raciocínio estar certo. E depois, esse revendo aqui, está contido no livro. Todo problema que resolvi acabou se tornando uma regra que serviu posteriormente para resolver outros problemas de René Descartes. Eu entendo que isso aí é o seguinte, existem os problemas que são iguais, se você só altera ali os valores numéricos, mas eu diria que cada problema é um problema. Cada um vai exigir uma descoberta, um raciocínio, e vai ficar gravado ali para você. A outra coisa também que eu entendo nisso é que a matemática, na matemática, como na maioria das coisas da vida, não tem fórmula mágica. Você tem que treinar, 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 porque senão você não vai conseguir alcançar um nível assim bom, né? Muito bom. Prosseguindo então, nós vamos apresentar uma questão simples sobre o assunto. E ela vai buscar a resolução de uma inequação, que é o módulo de x menos 3 mais o módulo de x mais 2 menor que 11. Então, nós temos que ter, logo de cara, um entendimento que se busca os valores para x que atendam àquela inequação. E como se trata de módulo, nós vamos precisar do conceito de módulo. Então, o módulo de x, ou o módulo de uma função, é a função se x for maior ou igual a zero. E é menos a função se x for menor que zero. Então, nós temos que estudar os dois casos separadamente. Para o módulo de x menos 3, ele será positivo se x maior ou igual a zero, que vai nos levar a uma condição de x maior ou igual a 3. Para aquela função negativa, que se torna menos x mais 3, se x menor que zero, vai nos levar a uma condição de x menor que 3. Assim como, para a parcela de x mais 2, nós teremos aquela função maior ou igual a zero se x for maior que zero, e a terceira condição, x maior ou igual
a menos 2. E para a função negativa, se x menor que zero, nós vamos ter o x menor que 2. Então, nós, durante a resolução, temos que entender que a gente tem que buscar adequar aquelas 4 condições que nos levam aos intervalos 1, 2 e 3. Então, é importante a familiarização com esse tipo de problema, porque isso vai acontecer frequentemente, tá? E não necessariamente dessa forma. Daí aqueles comentários que nós fizemos anteriormente. Então, como nós temos ali x menos 2, nós temos que saber que para x menor do que menos 2, nós vamos empregar aquela parcela menos x menos 2 para a segunda parcela e o menos x mais 3 para a primeira parcela. Eu coloquei ali como seria, assim, simplesmente tirando o módulo, para vocês perceberem no que elas se transformam em função das condições. Tá? Em seguida, a gente resolve a inequação, vamos ter o valor de x maior que menos 5. No segundo caso, para x maior que menos 2, porque o intervalo ali é entre menos 2 menor ou igual a x menor que 3, você lê ali o x maior ou igual a menos 2. Então, nós vamos utilizar a parcela de cima, que é o x mais 2, que está ali. E para o x menor que 3, nós vamos utilizar o valor de menos x mais 3, que também está lançado lá em cima, é uma cópia. E como os x se anulam, nós vamos ter a verificação simplesmente de uma verdade, que 5 é menor do que 11. Para o terceiro caso, x maior ou igual a 3, nós vamos utilizar o que é o valor positivo lá em cima, x menos 3, e para o valor de x maior ou igual a 3, nós vamos utilizar o valor de x maior ou igual a menos 2. Então, ele fica x mais 2 menor que 11, que vamos ter o valor de x menor que 6. E daí, a gente tem que ter assim, o bom senso de fazer um diagramazinho e verificar que a solução vai estar entre o intervalo menos 5 a 6 aberto. Por exemplo, uma das coisas que pode requer atenção é se o sinal de desigualdade lá não fosse apenas desigualdade, fosse igual também, aqui seria colchete. A resposta, a solução seria um intervalo fechado menos 5 a 6. Tá ok? Então fica aí esse exemplo, eu espero que seja útil, não só como o exemplo aqui de resolução de problema, mas também como uma lembrança, uma recordação aí de modo. Em seguida, eu apresento a dica de um livro chamado O Homem que Calculava, de Mauva Tahan, que é muito legal. Quando eu li, eu achei muito legal. São livros que têm vários capítulos independentes, são vários contos e vale a pena. E por último, eu deixo uma mensagem para que você se divirta com a matemática, que você divulgue que a matemática não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, é um jogo muito legal, muito importante para a vida, muito importante para o entendimento do mundo. E às vezes as pessoas fazem da matemática uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, um bicho papão, e que não é. Tá? Então, fica essa mensagem aí para que todos nós, né, possamos nos divertir com a matemática cada vez mais. Então, meu muito obrigado aí, fiquem com Deus, meu grande abraço.